Vivemos em uma era onde liberdade é a palavra de ordem. Liberdade de expressão, de escolha, de movimento, de identidade. No entanto, paradoxalmente, nunca vimos uma geração tão angustiada, ansiosa e aprisionada emocionalmente como a nossa. O que está acontecendo? Será que a liberdade que tanto almejamos é uma ilusão bem embalada? Para os filósofos estoicos, a verdadeira liberdade nunca foi externa. Ela não depende de governos, bancos ou redes sociais. Ela nasce e morre dentro de nós. Liberdade, segundo eles, é a capacidade de comandar a si mesmo, seus pensamentos, reações, impulsos e desejos. Enquanto a sociedade moderna nos promete liberdade através do consumo, do entretenimento e da tecnologia, o estoicismo nos lembra de uma verdade incômoda. Quanto mais dependemos dessas liberdades externas, mais enfraquecemos nossa autonomia interior. Este vídeo é um convite para confrontar essa tensão. E ao longo dos próximos tópicos, vamos explorar como a filosofia estoica pode ser aplicada à vida moderna para nos libertar da escravidão invisível que o sistema constrói, não com correntes, mas com distrações, desejos fabricados e medo do silêncio. A primeira mentira que compramos é que liberdade significa fazer o que quiser. Mas veja bem, um viciado em dopamina que faz o que quer está livre, ou é escravo de seus impulsos? Uma pessoa que precisa checar o celular a cada 3 minutos, que não consegue ficar 1 hora sem estímulo, está realmente no controle de sua vida? O sistema atual vende a liberdade como um produto. Compre isso, viaje para lá, assista aquilo, experimente aquilo outro. A ilusão é que quanto mais opções temos, mais livres somos. Mas, na prática, a multiplicação de opções gera paralisia, ansiedade e uma constante sensação de que estamos ficando para trás. O estoicismo aponta na direção oposta. Liberdade não é fazer tudo o que se quer, mas ser capaz de dizer não ao que nos escraviza. É a arte de escolher com clareza, de não se tornar refém dos próprios desejos. Nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. Epicteto nasceu escravo. Literalmente. E mesmo assim, tornou-se um dos maiores professores de liberdade que o mundo já conheceu. Por quê? Porque entendeu algo que a maioria nunca percebe. Você pode estar preso por fora, mas ainda assim ser livre por dentro. Ser senhora de si mesma, como ele dizia, é não ser arrastado pelos impulsos. É ter discernimento sobre o que está sob seu controle e o que não está. Aplicado ao mundo moderno, isso significa que você só será verdadeiramente livre quando não reagir automaticamente ao que acontece lá fora. Você não é livre se o algoritmo dita seu humor. Você não é livre se a opinião de estranhos no Instagram define sua autoestima. Você não é livre se qualquer imprevisto te tira do eixo. Hoje, a escravidão é emocional. É mental. Ela se disfarça de necessidade de aceitação. A pessoa moderna vive para ser vista, validada, curtida. O desejo constante de aprovação é um cárcere. E os carcereiros estão nas redes sociais. A cada notificação, a dopamina ativa. E você se sente vivo. Mas é um falso despertar. Você virou o escravo de uma recompensa imediata, como o cachorro que baba ao ouvir o sino. O estoico percebe isso e treina sua mente para buscar validação interna. Ele não precisa da aprovação dos outros para saber quem é. Ele se conhece. Ele cultiva o silêncio interior que não precisa de plateia. Confundir conforto com liberdade é um erro brutal. Muita gente acredita que, ao conquistar uma vida confortável, com estabilidade financeira, casa, carro e segurança, finalmente será livre. Mas o conforto, muitas vezes, é só uma cela acolchoada. Quantas pessoas você conhece que têm tudo, mas vivem com medo? Medo de perder, de falir, de não dar conta. Isso não é liberdade. Isso é vigilância interna constante. Um prisioneiro que decorou a cela e tem medo de sair dela. O estoicismo ensina que o desconforto voluntário fortalece. Praticar a frugalidade de tempos em tempos, por exemplo, é um exercício estoico. Dormir no chão, comer de forma simples, recusar prazeres excessivos. Isso não é masoquismo, é treino. Treino para não depender de nada para ser livre. Quer saber se está evoluindo na sua liberdade interna? Observe sua reação diante de uma crítica. Você reage com raiva? Tenta se justificar imediatamente? Se sente atingido no fundo da alma? Esse é o termômetro. O estoico, quando criticado, não reage. Ele reflete. Ele se pergunta: isso que foi dito é verdade? Se for, aprendo. Se não for, ignoro. Ele não entra na arena emocional dos outros. A indiferença estoica não é frieza. É sabedoria emocional.
É a habilidade de não entregar seu estado de espírito nas mãos de terceiros. Esse é um poder real. E poucos têm. Vivemos acreditando que para ser livre precisamos vencer o sistema, ganhar mais, crescer na carreira, conquistar respeito, acumular patrimônio. Mas a verdade é que muitos que vencem por fora continuam absolutamente escravos por dentro. Por quê? Porque basearam sua identidade em vencer algo fora de si. Enquanto seu senso de liberdade estiver amarrado a algo externo, seja um salário, um título, uma conquista social, você sempre será vulnerável. Basta isso balançar, e sua paz desmorona. O estoico não busca vencer o sistema. Ele transcende o sistema. Ele entende que a verdadeira vitória está em não ser manipulado pelo jogo. Em jogar com consciência, não com obsessão. O estoico joga porque quer, não porque precisa. Nos venderam a ideia de que liberdade é ter muito dinheiro. Mas isso é só metade da equação. A outra metade é: você sabe viver com pouco? Muitos dos que têm muito dinheiro vivem em estado constante de medo. Medo de perder. Medo de não estar à altura. Medo de ser exposto, processado, cancelado. Isso é liberdade? O outro mito é o da vida ideal. Viajar sempre, corpo perfeito, relacionamentos incríveis, sucesso contínuo. Essa imagem se tornou a prisão mais luxuosa da história. É a gaiola dourada da mente. E como toda prisão, ela também limita. Porque quem vive tentando performar esse ideal, não vive de fato. Só em cena. O estoicismo rompe com essa ilusão. Ele nos ensina a amar a realidade como ela é. A encontrar plenitude mesmo quando a vida não corresponde às fantasias. Sua forma de reagir a um atraso, ao trânsito, a uma mensagem ignorada. Tudo isso revela o quanto você é livre internamente. É nos pequenos momentos que vemos onde ainda somos prisioneiros. Aquela irritação por algo pequeno mostra que você ainda é vulnerável. A dificuldade de dizer não quando quer dizer sim, ou de calar quando quer explodir. Tudo isso são sinais de servidão emocional. O estoico é vigilante. Ele observa a si mesmo como um cientista. Ele não se julga, mas também não se engana. Ele sabe que sua liberdade não está nas grandes decisões, mas nos microgestos do cotidiano. Liberdade não é ausência de emoções, mas é coerência entre o que você sente, pensa e faz. Quando esses 3 pontos estão desalinhados, você vira refém de si mesmo. Imagine alguém que sabe o que é certo, sente que deveria fazer aquilo, mas age de forma oposta. Isso é escravidão interna. É conflito entre razão e ação. O estoico trabalha para alinhar o que sente com o que acredita. Ele não tenta suprimir emoções, mas redirecioná-las. Ele não evita o medo, ele o educa. Não evita a raiva, mas a observa antes que ela tome o controle. Esse alinhamento emocional é um superpoder nos dias de hoje, onde todo mundo vive emocionalmente desregulado. É tentador culpar o sistema, o governo, a economia, as redes sociais, o capitalismo. Mas o estoicismo não perde tempo com isso. Por quê? Porque o foco do estoico está onde há poder de ação, e esse poder sempre começa em si mesmo. Mudar o mundo sem mudar a si mesmo é só ego travestido de virtude. O verdadeiro revolucionário é o que reforma sua mente, não apenas suas palavras. Marco Aurélio era imperador de Roma, mas sabia que o trono mais difícil de conquistar era o controle sobre seus próprios pensamentos. Ele escreveu para si mesmo todos os dias, justamente para lembrar que o único império que ele realmente podia governar era ele mesmo. Viver de acordo com a natureza era o lema central dos estoicos. Mas o que isso significa em um mundo cheio de prédios, telas, estímulos e superficialidade? Significa voltar ao essencial. Observar que a natureza não se compara, não acelera, não força. Tudo tem seu ritmo. O estoico aprende com isso. Ele vive de forma simples, sem excessos, conectado à realidade como ela é. A liberdade, nesse contexto, é saber dizer basta. É não correr atrás de tudo. É respeitar seus ciclos internos como parte da própria natureza. Você não é um robô. É um ser humano. E precisa voltar a respeitar sua essência. Autodisciplina. Essa é a fronteira invisível entre liberdade e escravidão. Parece contraditório, mas quanto mais você se disciplina, mais livre você se torna. Isso porque disciplina não é se punir, é se fortalecer. É ter a capacidade de fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não está com vontade. O escravo moderno é aquele que só age quando sente vontade. Mas a vontade é volátil. Ela muda com o humor, com o clima, com a aprovação externa. O estoico não depende da vontade. Ele age por razão. E por isso é livre. Porque não está nas mãos do acaso.
A verdade que poucos querem ouvir. A liberdade dá trabalho. Mais trabalho do que obedecer. Ser livre significa pensar por si mesmo, assumir responsabilidade total pelas suas emoções, decisões e consequências. Não culpar ninguém. Não terceirizar nada. A maioria das pessoas prefere seguir ordens, mesmo que silenciosamente. É mais fácil. É menos assustador. A zona de conforto é mais tentadora do que o abismo da escolha. Mas o estoico abraça esse abismo. Ele sabe que toda grande transformação começa quando você escolhe andar com os próprios pés, mesmo sem garantias de sucesso imediato. Você sempre será escravo de algo, então escolha o que ou quem. Você pode ser escravo da opinião pública, dos seus impulsos, do algoritmo, do conforto, da culpa. Ou pode ser servo da razão, da disciplina, da virtude. A grande sacada estoica é que o autocontrole é a forma suprema de liberdade. Quando você se domina, ninguém mais pode te dominar. Quando você não é movido por ganância, inveja, raiva ou medo, você se torna inatingível. Esse tipo de poder não vem de fora. E por isso ninguém pode tirá-lo de você. Imagine Marco Aurélio hoje, recebendo críticas em massa nas redes sociais. Ele abriria o celular, leria os comentários, e escreveria em seu diário: se eles estão certos, mudo. Se estão errados, não me afetam. Sêneca, vendo uma sociedade obcecada por consumo, escreveria: quanto mais temos, mais tememos. Liberdade é poder viver com pouco. Esses homens viveram em tempos difíceis. Guerra, perseguição, fome, escravidão literal. E ainda assim, encontraram liberdade. Qual a nossa desculpa? Vivemos em modo automático, reagindo a estímulos, respondendo a pressões, repetindo padrões. A maioria das nossas decisões não são conscientes, são reflexos condicionados. Por isso, a solução estoica parece tão simples quanto revolucionária. Substitua reações por reflexões. Antes de agir, pense. Antes de responder, observe. Antes de julgar, questione. O estoicismo nos ensina a pausar, a criar espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço, esse minúsculo instante entre o que acontece e como você reage, que a liberdade nasce. Ao invés de ser guiado pela raiva, pelo medo ou pelo desejo, o estoico escolhe como reagir. E essa escolha consciente é o que diferencia o homem livre do escravo emocional. Às vezes, achamos que estamos livres, mas os sintomas da prisão interior continuam se manifestando. Eles são sutis, mas reveladores. Cansaço emocional constante. Você sente que está sempre correndo, sempre devendo, sempre insuficiente. Como se estivesse lutando contra uma força invisível. Medo do silêncio. Você evita ficar sozinho, sem música, sem celular, sem distração. Porque no silêncio, você se encontra, e nem sempre gosta do que vê. Necessidade de distração o tempo todo. Não consegue esperar 2 minutos em uma fila sem checar o celular? Isso não é só tédio. É desconexão interna. O estoicismo nos convida a observar esses sinais com honestidade. Não para se culpar, mas para tomar consciência de que, antes de se libertar do sistema, é preciso se libertar do próprio ruído mental. Poucos hábitos são tão simples e tão poderosos quanto o journaling estoico. Todos os dias, os grandes estoicos escreviam para si mesmos. Marco Aurélio, imperador de Roma, usava seu diário como um espelho. Sêneca escrevia cartas como forma de organizar suas ideias. Epicteto aconselhava seus alunos a revisarem o dia à noite, refletindo sobre o que foi feito com virtude e o que foi feito com fraqueza. Essa prática cria clareza. E clareza é liberdade. Quando você escreve sobre o que sente, pensa e deseja, você tira essas coisas do plano inconsciente e as traz à luz da razão. Você deixa de ser refém de impulso, se torna um estrategista da própria mente. É simples, 5 a 10 minutos por dia. Mas o impacto disso ao longo do tempo é profundo. Porque escrever é um ato de governar a própria alma. Isso depende de mim ou não? Essa pergunta, ensinada por Epicteto, é como uma espada mental. Com ela, você separa o que está sob seu controle. Portanto, merece sua energia, do que está fora do seu alcance e precisa ser entregue ao destino com serenidade. Você pode controlar seu esforço, mas não o resultado. Pode escolher suas palavras, mas não a reação das pessoas. Pode cultivar virtudes, mas não controlar o tempo, o mercado, a política. Essa distinção muda tudo. Porque grande parte da ansiedade moderna vem da ilusão de controle sobre o incontrolável. O estoico entende isso. E ao fazer essa pergunta, ele poupa energia.
reduz sofrimento e fortalece sua presença no que realmente importa. Sim, o sistema pode ser opressor. Mas como explicar àqueles que viveram em regimes brutais, prisões, ditaduras, campos de concentração, e ainda assim mantiveram sua liberdade interior? Pense em Viktor Frankl, psiquiatra austríaco que sobreviveu ao Holocausto. Em meio ao horror, ele descobriu que a última liberdade humana é escolher sua atitude diante das circunstâncias. Pense em Sócrates, que bebeu cicuta sem perder sua serenidade. Em Sêneca, que foi forçado ao suicídio e o enfrentou com dignidade. Em Mandela, que ficou preso por 27 anos e saiu com mais lucidez do que entrou. O ambiente pode limitar seus movimentos, mas só você pode limitar sua mente. O estoicismo é, acima de tudo, uma doutrina de soberania interior. E quando você desenvolve essa mentalidade, nenhum sistema te prende, porque sua alma não tem grades. Se você quer ser livre, troque o foco do controle para a aceitação ativa. O estoico não é passivo. Ele age com intensidade, mas ele entende que a vida tem vontades próprias, que o mundo não gira ao seu redor. E por isso, ele pratica o que Nietzsche, influenciado pelos estoicos, chamou de amor fati, o amor ao destino. Isso significa amar não só o que dá certo, mas também o que dá errado. Amar o que não foi escolhido. Amar até mesmo as dores, porque são elas que moldam a virtude. Quando você para de resistir ao que é, e começa a colaborar com a realidade, sua mente relaxa, sua energia volta, sua paz se instala, porque você saiu da guerra contra a vida. E essa é uma das formas mais profundas de liberdade. Não é à toa que muitos sábios riam em momentos de tensão. O humor é um antídoto contra a gravidade das ilusões humanas. É uma forma sutil de dizer: eu não me levo tão a sério. O estoico não é um robô sem emoções. Ele é lúcido. E por isso, ele ri, não da vida, mas das próprias expectativas, dos próprios exageros, da comédia que é tentar controlar tudo. Sêneca dizia: estamos todos viajando na mesma comédia trágica. E às vezes, a resposta mais sábia ao caos não é chorar ou brigar, mas sorrir. O riso, nesse caso, não é fuga. É lucidez. É o riso de quem viu além do véu. E percebeu que a liberdade começa quando você para de se levar tão a sério. Quanto mais você quer ser livre das regras externas, mais precisa criar regras internas. Isso é contraintuitivo, mas faz sentido. Se você não impõe limites a si mesmo, o mundo vai impor. Se você não estabelece um código pessoal, você será moldado pelo código alheio. Se você não define o que valoriza, viverá ao sabor do que os outros valorizam. A liberdade real não é a ausência de regras. É a substituição das regras inconscientes pelas conscientes. O estoico vive por princípios. Ele sabe que seu código interno é o escudo que o protege da manipulação externa. E é por isso que, quanto mais ele se disciplina, mais livre ele se torna. Não é o mundo que vai te libertar. É sua mente. A verdadeira revolução não grita. Ela sussurra. Não acontece em praças públicas, mas no silêncio da consciência. Não muda leis, muda hábitos. Não derruba governos, derruba ilusões. O estoicismo não vai te libertar do mundo, mas vai te libertar da forma como você se prende ao que o mundo representa. E isso é tudo o que você precisa para viver de forma plena. Se esse conteúdo te provocou, te fez repensar o que é liberdade, se acendeu em você uma chama de lucidez, então você já começou o processo de libertação. Inscreva-se no canal, ative as notificações e volte sempre. Aqui, a filosofia não é só conceito, é ferramenta. Não é fuga, é enfrentamento. E acima de tudo, é caminho para a liberdade. Porque ser livre hoje é um ato revolucionário.